Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa nos envolver cada vez mais nas vibrações sacrossantas do amor e da verdade. Que os representantes de Ismael, que coordenam o movimento espírita no Brasil, possa se fazer presente nessa sala bendita, e por isso abraçamos a todos da sala, os nossos irmãos que acessam o blog da feeac.com, enfim, que possamos todos nesse momento formar uma grande rede de fraternidade sob a égide do Evangelho. Queridos irmãos, com muita alegria nós estamos de volta, trabalhando nas noites da quinta-feira com os princípios básicos da doutrina espírita e o estudo também do Evangelho. Nas últimas semanas nós viemos trabalhando alguns versículos que estão inseridos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. E hoje nós nos propusemos a conversar com vocês em torno do tema o que é a verdade. E nós vamos trabalhar, num primeiro momento, com uma pequena leitura do Evangelho de João, no capítulo 18, no inesquecível discurso de Jesus com Pilatos, naquele tribunal que marcou a história da humanidade. E depois nós vamos trabalhar com a Revista Espírita do ano de 1865, com um texto que é assinado pelo benfeitor espiritual Pascal, que tem o título A Verdade. Então, para iniciarmos, sem delongas, nós vamos ler então um pequeno trecho do diálogo de Jesus com Pilatos. E vamos exatamente iniciar a leitura a partir do versículo 33 do capítulo 18. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? É a indagação que antecede todo o processo do progresso espiritual. O que é a verdade? Recordamos de Emmanuel, quando afirma que Jesus, diante da indagação do que é a verdade, respondeu
com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Ele representa a verdade. Ele consubstancia a verdade. E então, queridos irmãos, nós gostaríamos de convidá-los a nos acompanhar nesse estudo de Pascal, que Allan Kardec publicou então no ano de 1865, para nos auxiliar nas reflexões da noite. Afirma o benfeitor: a verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso. Mas sua natureza imperfeita, e só por isso que é imperfeita, não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente. O espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é como o tempo, dividida em duas partes. Pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim, também há duas verdades: a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como que deveria ser sobre a perfeição absoluta? A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como que deveria ser sobrepor graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, só há verdades relativas. Mas porque uma verdade relativa não é imutável, não é menos sagrada para o ser criado. Afirma o filósofo precursor do cristianismo, Sócrates: sei que nada sei. A definir para nós que o grande desafio da verdade é descobri-la no âmbito relativo que nós estamos mourejando. A verdade conquistada, relativa, que apresenta-se na bagagem do nosso passado, que necessita ser por nós constantemente apreciada, avaliada, para verificarmos quais são os nossos limites. Por isso, é necessário refletirmos que é importante trabalharmos a modéstia.
Não aquela modéstia que muitos utilizam nas retóricas, mas uma manifestação da constatação do que nós detemos, do que nós possuímos, ampliando as percepções do conhecimento que poderemos assimilar, trabalhar, para implementar um movimento que vai nos colocar diante de uma nova verdade. Uma verdade que de repente ainda para nós é absoluta, mas que à medida em que nós vamos adentrando nos portais que ela nos revela, ela vai novamente se tornando relativa. Por isso é que nós podemos depreender que o diálogo de Pilatos com Jesus apresenta para nós não só um procedimento retórico do indagador, o que é a verdade, mas acima de tudo, nós vamos encontrar Jesus questionando-o na maiêutica socrática, no sentido de que o que tens para questionar a verdade? Pergunta se eu sou rei porque afirmaram para você, ou você diz isto de ti mesmo? Precisamos, nesse momento da nossa evolução, assumir com naturalidade o nosso conhecimento. O que nós vemos no movimento da vida. Muitos entendem que buscar o conhecimento é mergulhar apenas nos procedimentos livrescos, acadêmicos, religiosos, filosóficos, indagadores, puramente intelectivos. Mas é necessário observar com uma percepção mais profunda do que nós necessitamos para atingirmos mais efetividade na vida. O que nós necessitamos para obtermos sucessos nos nossos empreendimentos espirituais. Para isso, é necessário que nós entendamos efetivamente o que nós já vivemos em plenitude de verdade ou apenas movimentamos dentro de conceitos ou preconceitos que não representam a verdade. Na verdade, não representam a verdade. Querem um exemplo? Quando nós adentramos, por exemplo, para a doutrina espírita, nós vamos nos inebriar de tanto favorecimento de informações. Vamos nos deparar com a realidade espiritual, com a comunicabilidade dos espíritos, com a própria imortalidade. Vamos caminhar dentro de um contexto em que as pessoas que estão na casa espírita estão em busca de descobrir o seu lado bom. Vamos conviver muitas vezes com pessoas que têm mais cultura, que já leram mais, que estão há mais tempo. E nós muitas vezes vamos bebendo de um licor que nos inebria de uma pseudo-sabedoria. É como se nós adentrássemos a academia das letras e ficássemos apenas observando a dança das mesmas sendo conjugadas por mãos habilidosas, por mentes desprendidas, valorosas. Em determinado momento, nesse torpor,
costumamos a nos julgar também sabedores de algo que o grande povo não possui. Em determinados momentos, a vaidade nos assola e costumamos a caminhar nos julgando privilegiados da providência divina, inclusive até por estar convivendo com espíritos realmente mais evoluídos. E costumamos, queridos irmãos, nos decepcionar nesse movimento de bênçãos que vão, repito, batendo no nosso coração e como a nossa alma singra nos mares que vão nos colocar em condições de adquirir a perfeição soberana, dentro desses princípios de perfectibilidade que nós possuímos, porque fomos espíritos criados por Deus para atingirmos a perfeição. E nos decepcionamos, porque vamos verificar que as nossas atitudes, e muitas vezes a atitude dos semelhantes, não se coadunam, não há consonância com efetivamente o que nós lemos, o que nós falamos, o que nós esperamos. A decepção vem efetivamente para nos posicionar realmente naquela condição de entendermos o que realmente nós conhecemos. E porque nós entramos para a religião, nós não vamos deixar de ser este espírito com esta bagagem que vem caminhando, tendo muitas personalidades que foram enquistadas e que precisam de ser desalojadas num processo terapêutico libertador, que vai ocasionando felicidade espiritual por voltarmos à essência da simplicidade. É o grande desafio para nós, porque a verdade, ela só vai sendo implementada a partir do momento em que nós colocamos o pé na estrada, com vistas a operacionalizar esse conteúdo que nós já estamos começando a descobrir. Pois a partir do momento em que nós repetimos as ações no processo educativo, nós vamos como que implementando reflexos na nossa intimidade, no nosso campo mental. Porque a mente, ela é refletora, ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Porque se formos observar a verdade que nós trazemos, ela ainda se apresenta como reflexos muito complexos, que precisam de ser desnovelados. As nossas reações ainda são conturbadas. Nós ainda caminhamos no vale da ansiedade, da prepotência. Então, precisamos refletir com carinho e sabedoria, dentro da nossa possibilidade, é óbvio, sobre a importância de assumirmos efetivamente os conhecimentos que nós temos e compreender aquele conhecimento que eu preciso adquirir. E sermos autênticos efetivamente no que nós já costumamos a ver nos meios, às vezes se apresentam poéticos, belos, profundos, quando o assunto é virtude. E por isso muitas vezes nós agimos com falsa modéstia. Eu não sei nada, mas daqui a pouco eu solto uma frase irreverente. Nós precisamos de compreender e de valorizar o que nós já sabemos. Nós precisamos de valorizar o nosso espírito, a nossa bagagem. E isso não é vaidade. Vaidade é quando nós buscamos o holofote, o reconhecimento, ou uma forma de apresentar o que nós conhecemos de uma maneira a constranger, de uma forma a humilhar, de uma forma a sensibilizar aqueles que estão conosco. Então,
Nós precisamos de valorizar o que nos é necessário, valorizar o que nós já podemos usar como recurso para o nosso próprio soerguimento. Porque a verdade do outro, ela é importante para ele. Ela pode ser valorosa quando humildemente eu procuro captar o que ela traz para mim. Mas a verdade é dele. Ela só vai ser verdade minha quando eu viver, quando eu puder agir de forma a estabelecer um vínculo, uma ressonância espiritual com esse conteúdo. Pascal continua dizendo assim: vossas leis, vossos costumes, vossas instituições são essencialmente perfectíveis e por isso mesmo imperfeitas. Mas suas imperfeições não vos libertam do respeito que lhes deveis. Não é permitido adiantar-se ao seu tempo e fazer leis fora das leis sociais. Ele quer nos dizer que muitas vezes nós estamos dentro de instituições, dentro de sistemas que são perfectíveis, por isso imperfeitos. Mas por identificar a imperfeição não significa que devemos nos livrar do respeito, da ordem, da disciplina, sob pena de sofrer a própria lei da ingerência quando as cometemos. São pontos, amigos, que muitas vezes quando o ser vai descobrindo algo que aqueles que estão em volta ainda não perceberam, costuma a vaidade afiançar, autorizar a este coração que entre nas raias da insensatez, da inquietação. Pascal diz para nós que a humanidade é um ser coletivo que deve marchar, se não em seu conjunto, ao menos por grupos, para o progresso do futuro. Aquele que se destaca da sociedade humana para avançar como criança perdida para verdades novas, sofre sempre em vossa terra a pena devida à sua impaciência. Um adágio oriental afirma que o primeiro impulso de uma alma nobre quando descobre a verdade é querer consertar o mundo. É querer caminhar à frente, impaciente, desconectado com o próprio contexto no qual ele está inserido. Após sofrer, cair, a alma há de perceber com o tempo, após muito sofrimento, que não basta ter a sabedoria, o conhecimento, é necessário ter a virtude de implementar as mudanças no mundo íntimo. Porque a partir do momento em que a gente vai trabalhando a verdade dentro de nós mesmos, nós vamos verificando que a verdade não pode ferir, como utilizamos a mesma para esgrimar com aqueles que estão conosco. Isso é um grande equívoco. Nós costumamos escutar alguns comentários alusivos às orientações espirituais que nos inspiram a trabalhar com paciência, com benevolência, como se fossem indicativas jesuíticas para entrarmos na academia militar dos religiosos. E na realidade não é isso que os benfeitores espirituais estão nos falando, que precisamos acatar tudo de uma forma cega, obedecer ordenações humanas. Não é isso que os espíritos estão tentando nos mostrar. Eles estão tentando trabalhar conosco que o conteúdo revelador ele precisa de ser implementado
é dentro do coração. Porque não adianta avassalar, conquistar, torturar, antecipar o tempo, tirando a oportunidade das almas que caminham conosco encontrarem por si só os seus caminhos. Isso não é didático, isso não é producente. Deixai aos iniciadores, afirmam os Espíritos, inspirados pelo Espírito de verdade, o cuidado de proclamar as leis do futuro, submetendo-se à do presente. O que os Espíritos estão nos falando aqui, meus irmãos? Meu Deus! Muitas vezes o coração da gente sangra por infantilidade. Mas quanto nós vemos nos educandários, nas instituições religiosas, corações que estão se julgando os representantes do Espírito de verdade, os agentes das transformações do mundo. E na realidade, os Espíritos estão nos dizendo que nós precisamos ser cuidadosos, porque a grande reforma que nós podemos implementar nos corações é pela carícia, pela bondade, pelo respeito e pela construção em conjunto. Não foi o que Jesus propôs aos apóstolos? À medida em que o tempo foi se aproximando da partida de Jesus para o encontro com esse tribunal que efetivamente definiu a condenação de um justo, a ambiência espiritual foi trazendo uma sobrepressão sobre todos, porque Jesus também estava falando que o tempo estava encurtando. E ao mesmo tempo ele dizia para os discípulos: a paz seja convosco. No momento crucial da história do aprendizado que Jesus legou, ele reúne os discípulos e vai ensinar para eles a importância de lavar os pés, de nos tornarmos servos da vida, de purificar a base do nosso entendimento, do nosso psiquismo, para servir ao outro em qualquer condição. Foi o que ele fez. E naquele movimento, os discípulos ansiosos, questionando, temerosos, um deles inquietado, inclusive pela sobrepressão que vinha do mundo externo, encontrando ressonância na intimidade dele, nos referimos a Judas, começa a se enovelar em querer mudar o sistema daquele colégio apostólico. Porque, conforme os Espíritos nos ensinam, e a história deixa com clareza, Judas queria que o mestre mudasse toda a sistemática. Ele queria que Jesus operasse na força do Espírito. E Jesus ensinava para nós que o grande lance é utilizar o Espírito da força, como ensina Emmanuel. Trabalhar com inteligência, caminhando sobre as águas turbulentas da materialidade, da ilusão. Esta é a inteligência do Espírito. É o grande potencial do Espírito que, conforme ensina Moisés, precisamos aprender a reger a terra confiada por Deus a todos nós, dominando os peixes, as aves, os répteis que estão dentro de nós, e não as feras que se encontram no mundo. O Espírito de verdade está cuidando de toda a evolução planetária, conforme Pascal nos lembra, porque eles vão proclamando as leis do futuro. Eles vão revelando as leis a cada passo, para cada individualidade. Porém, eles submetem-se à lei do presente, porque não pode haver violação. Não pode.
Não pode. E mesmo em nome das religiões, nós vemos, até hoje, muitas vezes do nosso lado, corações tripudiando, passando por cima dos outros, por conta de um regulamento de uma instituição, por conta do ideal de querer mudar as coisas de uma hora para outra. O movimento espírita, por exemplo, nós somos convidados a trabalhar num âmbito de fraternidade. Por isso que Kardec traz a tríade: trabalho, solidariedade, tolerância. Nós temos que ser efetivos. Nós precisamos ser sinceros e autênticos nessa trilogia, custe o que custar. Que aprendamos a abrir mão dos nossos ideais. Se os nossos ideais vão trazer dificuldade para uma instituição, para um grupo, quem sabe o grupo não está maduro ainda? Ou quem sabe você esteve numa fenda que se abriu no futuro e está vislumbrando o que vai acontecer lá. E nós queremos que aconteça aqui, agora, custe o que custar. Isso é fazer inquisição. Isso é fazer cruzada. Isto é cavalgar como templário dos tempos idos, defendendo patrimônios em nome de Deus, enquanto Deus espera que defendamos os patrimônios da alma, que se expressam em virtude, em potencial, em amor, paz e luz. Pascal diz assim: deixai a Deus que mede vossos progressos pelos esforços que houverdes feitos para vos tornardes melhores. O cuidado de escolher o momento que julga útil para uma nova transição. Mas não vos subtrais nunca a uma lei, senão quando ela for derrogada. Não. Se a lei caiu e abriu-se outra lei, abrace-a. Eis o caminho, a filosofia, eis a verdade, a experiência, eis a vida, o fôlego, o amor que sustenta, que alimenta para sempre. O Espiritismo foi revelado entre vós. Portanto, não creais num cataclisma das instituições sociais. Até esse dia ele terá realizado uma obra subterrânea e inconsciente para aqueles que eram seus instrumentos. Hoje que ele aflora ao solo e chega à luz, a marcha do progresso nem por isso deve ser de uma lenta regularidade. Desconfiai dos espíritos impacientes que vos impelem para as vias perigosas do desconhecido. A eternidade que vos é prometida deve levar-vos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Sede reservados até suspeitar por vezes da voz dos espíritos que manifestam. Agora Pascal vem trazer o último ponto da sua mensagem luz. Ensina-nos o educador. Lembrai-vos disso. O espírito humano se move e se agita sob a influência de 3 causas. Reflitamos juntos, amigos, que são a reflexão, a inspiração e a revelação. Estudemo-las agora. O que é reflexão? Ensina Pascal. É a riqueza de vossas lembranças. Lindíssimo. Riqueza de vossas lembranças, que agitais voluntariamente.
é fecharmos dentro de nós mesmos e buscar refletir sobre o nosso conhecimento. A verdade que está em via de transmutação, as experiências contidas, as emoções incontidas, os sentimentos que libertam ou aqueles que aprisionam. Fazer isso de uma forma voluntária, isto é refletir. Porque a mente, ela é estruturada por reflexos. Então, as experiências de ontem estão gravadas e precisam de ser descobertas. Num processo, repito, terapêutico. Por isso é que a vida nos confere o trabalho, a oportunidade, o desafio, o testemunho, a amizade, o apulpo, a pedrada, o espinho, a traição, a vergonha, a injustiça, a falácia, como a festa, o banquete das virtudes, a ceia do Evangelho, da amizade, do carinho, do respeito, da caridade, como entendia Jesus, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Bondade, benevolência, indulgência e perdão. É o BIP que o nosso amigo Marivaldo daqui de Belo Horizonte sempre nos lembra. Nela reflexão o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. É buscando a reflexão na posição estacionária nossa, é que nós vamos aprender, por exemplo, com Paulo de Tarso, a sair para pregar o Evangelho, a contar para os gentios a representar as almas puras que querem receber o néctar dos deuses, que é a representação do Evangelho, da verdade soberana. E isso nós vamos fazendo através da caridade de todos os instantes, para sair da posição então estacionária e caminhar um pouco mais. Em segundo lugar, vem a inspiração. Eu gostaria, inclusive, de dividir esse temário com o nosso irmão Juarez, que está nos acompanhando, para que ele possa trabalhar na terça-feira, quando tiver uma brecha, com esses 3 aspectos no estudo da mediunidade. Porque a inspiração aqui, Pascal vai trabalhar com esse enfoque. É a influência dos espíritos extraterrenos que se mistura mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos impelir ao progresso. É a ingerência do melhor na insuficiência da passagem. É uma força nova que se junta a uma força adquirida para vos levar mais longe que o presente. É a prova irrecusável de uma causa oculta que vos impele para frente, e sem a qual ficaríeis estacionários, porque é regra física e moral que o efeito não poderia ser maior que a sua causa. E quando isso acontece, como no progresso social, é que uma causa ignorada e inapercebida juntou-se à causa primeira de vosso impulso. O texto é desafiador. Cada frase dessa mereceria muito tempo de conversa, de bate-papo, de sentarmos à beira do fogão de lenha, como aqui em Minas Gerais a gente costuma fazer, para comer um pãozinho de queijo, para prosear, para beber um café quentinho, comer uma broa,
dá belas gargalhadas no processo da interação, da socialização entre aquele que já sabe um pouco e aquele outro que está naquela condição de receptáculo. Isso se dá no âmbito físico, entre nós encarnados, mas se dá também no âmbito espiritual, com a inspiração dos espíritos que vêm lançando ondas mentais, encontrando ressonância com as nossas ondas, com as nossas partículas, porque o pensamento é energia eletromagnética gerada pela mente, ou melhor, pelo espírito, porque a mente é atributo do espírito, como o pensamento é atributo da mente. Esse é o ponto que nós precisamos de compreender. Certa feita, um companheiro fez uma bela explanação dizendo que ele não vê validade nenhuma nos eventos espíritas, nos congressos, nos seminários, porque muitas vezes a gente fica no oba-oba e não aprende espiritismo. E nós ouvimos, refletimos e chegamos até na conclusão que pode efetivamente não oferecer para nós recurso para o aprendizado quanto à doutrina. Mas quando nós estamos nos intercambiando com almas afins, com corações que estão também ansiando pelo bem, os benfeitores espirituais vão encontrando ressonância na nossa intimidade para fertilizá-la com vibrações de estímulo, porque compete ao aprendizado do educando que ele lute por isso, mas no processo da colaboração, da solidariedade, nós precisamos uns dos outros. Eu posso garantir para vocês que um estudo como esse na sala, ele pode não efetivamente oferecer um conteúdo de aprendizado, mas o nosso objetivo aqui é trocar figurinhas, amizade. Nós estamos lendo um texto em conjunto. O nosso objetivo é que vocês abram a revista espírita e vão conhecer Allan Kardec. Porque no momento em que cada um fizer isso, como eu estou de uma forma desafiadora, de uma forma irreverente fazendo com vocês, contando com a paciência de você nos ouvir, nós estamos na realidade movimentando forças, energias, vibrações, porque o nosso desafio não está aqui agora. O grande lance nosso é amanhã, quando nós voltarmos para o trabalho, quando nós formos passar a camisa para o maridinho, quando a gente for costurar a roupa do filhinho, quando a gente for servir a mesa, quando a gente for enfrentar o trânsito, o patrão, o empregado, quando nós formos trabalhar junto com aqueles companheiros na casa espírita que nem sempre pensam como nós ou estão no mesmo movimento de progresso, quando estivermos diante dos ataques, das incompreensões, das injunções, quando estamos diante da perseguição dos infelizes, insatisfeitos e invejosos. Esse é o momento do testemunho. Porque até, diga-se de passagem, me recordo de Chico Xavier quando afirmara para Vantuil de Freitas, no livro Testemunhos de Chico Xavier, que no movimento do bem, enquanto existem poucos que fazem, existem milhões que criticam. E no momento da crítica é que nós vamos efetivamente ter a oportunidade de mostrar para nós mesmos se estamos servindo a Jesus ou se nós ainda estamos exigindo que Jesus resolva os nossos problemas. Portanto, Jesus sendo o nosso servo e a vida na condição de me atender como eu quero. Estamos num processo então de intercâmbio e que nos compete então selecionar para que o intercâmbio se faça em notas expressivas do bem.
Porque da mesma forma que a inspiração vem no âmbito daquele que sabe mais, que vive mais, para aquele que está aprendendo, a inspiração também pode chegar para tumultuar, para impedir, para fraquejar, para desestimular, para levar à depressão, para levar a experiências do passado de notas negativas, inspirações que nos façam lembrar de cenas doídas, emoções descabidas, e com isso termos noites terríveis de sonos, pesadelos, influências abrindo painéis para obsessões. E o terceiro ponto que Pascal vem nos mostrar nesse movimento do ser humano que vai se agitando em busca do progresso, ele vem falar da revelação. Ele já tinha dito reflexão, inspiração, e a revelação, ele diz assim, é a mais elevada das forças que agitam o espírito humano, porque vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente, para o que a experimenta a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara e ordinariamente dada como uma recompensa à fé sincera, ao coração devotado. O texto é longo, mas a revelação aqui, ele está nos colocando nos pródomos da intuição. Ele está falando para nós da manifestação da verdade que nasce da nossa intimidade como uma força soberana no mesmo diapasão da nossa fé. Esse é um dos pontos que precisamos trabalhar sempre. Pascal termina o longo texto que vale como reflexão, dizendo assim: eis, meu amigo, tudo quanto te posso dizer sobre a verdade. Humilha-te ante o grande ser, por quem tudo vive e se move na infinidade de mundos que seu poder rege. Pensa que se ele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder, nele também se acha toda a verdade. Nesse momento nos recordamos de Hermes Trismegisto. Há mais de 3.000 anos afirmara no Egito. Ele, um dos maiores filósofos que pisou na terra, como afirma Emmanuel, diz que o caminho se faz no caminhar. A sabedoria é o caminho. Ela é adquirida a partir do momento em que conjugamos as inspirações, as reflexões, a intuição na obra do bem fazer, que vai fixando caracteres no processo da educação espiritual, como ensina Allan Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos. Implementar novos caracteres, como ensinar a pestalose no século XIX, até o próprio discípulo Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec. É necessário trabalhar as mãos, é necessário trabalhar a mente, é necessário trabalhar o coração. As habilidades vão se desenvolvendo e nós vamos caminhando para facear a vontade de Deus. Afirmar a Jesus: eu e o Pai somos um. Sejamos um com Jesus, procurando-o não nas religiões lá de fora, nos movimentos externos,
Procuremos Jesus como aquele ponto que nos induz a fazermos como Ele nos ensinou. Não fazer o que Ele fez, porque ninguém faz o que o outro fez, mas fazendo como Ele nos ensinara na intimidade do nosso reinado crístico, no primado do nosso próprio espírito, dentro da morada do nosso coração. Queridos irmãos, Pilatos perguntou o que é a verdade. A nossa alma é sedenta por ela, mas nós não temos dúvida em afirmar nesse momento que se a nossa verdade é relativa, sendo a verdade absoluta a expressar-se do próprio Criador, Ele, o Senhor da vida, nos concede o Espírito de verdade, que vem à Terra para nos embalar, nos ensinar, nos consolar e abrir as veredas para que a fixação do reino dos céus se faça em nós, por nós e para nós, agora e sempre. O Espiritismo, entre outras sugestões, traz a de Santo Agostinho expressa em O Livro dos Espíritos, que trata do autoconhecimento. O mesmo foi ensinado por Sócrates, que certamente sabia o quanto sabia, sabendo que isso era quase nada, diante da infinidade de conhecimento que se pode adquirir nas múltiplas vidas e nos inúmeros lugares do universo infinito. É um pensamento de Cristina Sarraf. Eis o nosso grande momento de libertação. E assim, meus queridos amigos, naquela posição de reconhecimento por tudo que temos recebido, pela misericórdia de Deus que abraça a todos nós nessa sala, através dessa ferramenta que a internet há de levar estas reflexões a muitos lares, para tantos corações, que estas vibrações que brotaram da nossa alma sincera, que é guiada e sustentada por aqueles que tutelam o movimento libertador, da mesma forma que estas almas estão envolvendo a todos vocês, possamos todos nós nos abraçarmos como aprendizes, como seguidores, como aqueles que queremos descobrir o amor. E nestas vibrações, caminhando para o término do nosso trabalho, nós gostaríamos de trazer uma prece, a prece de todas as preces, que foi realizada por Jesus diante dos seus discípulos, endereçada ao Pai. Capítulo 17 de João. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer.
E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram em que me enviastes. Eu rogo por eles, rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que as nossas palavras, em atitudes, sentimentos, pensamentos, ações, sejam verdadeiras, estejam em consonância com a nossa consciência. Que Deus nos abençoe, agora e para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Ave seja a doutrina espírita. Ave seja Allan Kardec. Haja em nós a verdade, para que a ave seja o Cristo e Senhor. Que assim seja, queridos amigos. Até outra oportunidade. Em nome do Senhor.